Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui vai ser o nosso trilho de mesa da nossa aula dessa vez, que eu vou ensinar para vocês. É um trilho de mesa de coração, com detalhe no teracoste. Olha só, é um trilho muito bonito para uma mesa de 6 lugares. 5 square, você faz individual e depois você une eles e finaliza com acabamento. Então é isso, vamos iniciar a nossa aula e vamos crochetar. Olá pessoal, tudo bem? Então para o nosso trabalho do nosso trilho de coração, nós vamos usar a linha número 6. Eu estou usando a fial na cor cru e estou usando teracoste no tamanho 6 também. Então vamos iniciar o nosso trabalho, é um trilho fácil de fazer, econômico também e fica um charme. Vamos iniciar. Então nós vamos começar o nosso trabalho fazendo um anel mágico. Você vai passar a linha entre os dedos, vai fazer um xizinho e vai trazer para cá. Faz o primeiro ponto. Fez o primeiro ponto. Vamos subir mais 2 correntinhas da altura de um ponto alto. Laça o fio, um ponto alto, segundo ponto alto. Laça o fio, terceiro ponto alto. 3 correntinhas de separação. Laça o fio, ponto alto. Laça o fio, segundo ponto alto. Laça o fio, terceiro ponto alto. 3 correntinhas de separação. Laça o fio, um ponto alto. Laça o fio, segundo ponto alto. Laça o fio, terceiro ponto alto. Só puxei um pouquinho que eu preciso de mais fio, tá? São 4 espacinhos. 1, 2, 3 correntinhas. Laça o fio, vamos pro nosso último. Ponto alto, segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. Ficamos com 4 bloquinhos de 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Separados por 3 correntinhas. 1, 2, 3. Pega o fio do seu anel mágico e puxa bem. Fecha bem. E vem aqui na primeira, segunda, terceira correntinha, introduz a agulha e faz um baixíssimo. Aí. Sempre puxa. Esse aqui tem que ficar bem quadradinho, tá? Sempre dá uma puxadinha no trabalho. Então, nossa primeira voltinha está pronta. Vamos caminhando com pontos baixíssimos até o próximo espacinho, o primeiro espacinho. Um baixíssimo, 2 baixíssimo. E aqui vamos fazer um ponto baixo, que é a nossa primeira correntinha. 1, 2, sobe mais 2 correntinhas, que é a altura de um ponto alto. Laça o fio, puxa um pouquinho sempre para ele ficar bem ajeitadinho. Segundo ponto alto, laça o fio, puxa aqui um pouquinho. Terceiro ponto alto. 3 correntinhas de separação. No mesmo espacinho, vamos fazer mais 3 pontos altos. Primeiro, segundo, deixa eu pegar um pouco de fio. Terceiro ponto alto. 2 correntinhas de separação e vamos para o próximo lequinho.
de 3 pontos altos, separados por 3 correntinhas e mais 3 pontos altos, que essa vai ser as nossas quinas, os cantos do trabalho. 3 correntinhas, 2, 3 correntinhas, laça o fio, no mesmo espacinho, um ponto alto. Segundo ponto alto, terceiro ponto alto. 3 correntinhas de separação dentro do lequinho. Entre um leque e outro, 2 correntinhas de separação. 1, 2. Vamos para o próximo lequinho. Primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Estamos no lequinho, 3 correntinhas. Laça o fio no mesmo espacinho, vem e faz mais 3 pontos altos. Terceiro ponto alto. Vamos para o próximo lequinho, 2 correntinhas de separação. Laça o fio, um ponto alto. Deixa eu pegar mais um pouco de fio. Laça o fio. Segundo ponto alto. Laça o fio. Terceiro ponto alto. 3 correntinhas. Laça o fio. Ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. E 2 correntinhas de separação entre um e outro. Conta 1, 2, terceiro, terceira casinha, introduz a agulha, faz um baixíssimo. Sempre abre bem assim, assim, ele fica bem quadradinho, olha só, bem igual. Vamos caminhando com o baixíssimo até chegar no espacinho. Um baixíssimo. Opa, pegou só um. Segundo baixíssimo. Nós temos o tutorial de ensinando a fazer o ponto alto, baixo, baixíssimo e o anel mágico lá nos shorts. Aqui nos videozinhos curtos. Aqui, chegamos aqui, fizemos um ponto baixo. Então, assim, esse aqui, o nosso primeiro square, ele é um square de repetição. Tudo que a gente fizer aqui, nós vamos fazer aqui, aqui e aqui. Então, pode ver, aqui foi a nossa primeira carreira, é toda igual. A segunda é toda igual. A terceira, a quarta e assim subindo vai ser toda igual, tá bom? Então, eu vou fazer com vocês sempre uma carreira e 2 carreiras, enquanto ele estiver pequeno. Quando ele estiver maior, a gente vai fazer uma carreira junto, porque são 4 repetições, então não tem segredo aqui do que fazer, tá? Então, essa aqui a gente vai fazer ela 2 carreiras. Então, aqui já temos o primeiro ponto, segundo e o terceiro ponto. Laça o fio, faz o segundo ponto alto. Laça o fio e faz o terceiro ponto alto. O nosso lequinho também sempre vai ser assim. Eu vou fazer com 3 correntinhas de separação. Vocês vejam no trabalho de vocês qual a necessidade. Se o ponto de vocês for mais aberto e precisar só 2, faz com 2. Se o ponto de vocês for mais fechado e precisar de 3, faz com 3. Vocês vejam como vai ficar melhor no trabalho de vocês. Eu vou fazer com 3. Deixa eu só pegar um pouco de fio aqui. Então, agora a gente vai começar a nossa terceira volta. Aqui, 2 correntinhas de separação, laça o fio. Nesse espacinho agora, a gente já vai começar fazendo o coração. Então, você vai fazer 4 pontos altos. 1,
2, 3, 4 pontos altos, dentro do mesmo espacinho, porque aqui depois ele vai se abrir, tá? Porque aqui já vai ser a base do coração. 2 correntinhas, laça o fio e faz o lequinho. 3 pontos altos. 3 pontos altos. E 3 correntinhas de separação, laça o fio no mesmo espacinho. 3 pontos altos. Quando vocês trabalharem leque, para qualquer trabalho, é sempre essa a sequência. O que vai mudar é aqui, de 2 ou 3 correntinhas, mas é sempre assim, o lequinho que faz, dentro do espacinho. Então, como que a gente vai fazer? A gente já começou a repetir. Leque, leque. Então, aqui é o quê? 4 pontos altos. Aqui vai ser o quê? Leque. Leque sempre sobre leque. 4 pontas, 4 leques do nosso trabalho, tá? Então, esse aqui a gente vai fazer junto. E daí, agora, os próximos vocês vão fazer sozinhos. Primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Quarto ponto alto. 2 correntinhas de separação. E chegamos no leque novamente. Laça o fio. Primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. 3 correntinhas. Laça o fio. Mesmo espacinho para finalizar o lequinho. Primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. E o terceiro ponto alto. Finalizamos mais um lequinho e vamos continuando o nosso trabalho. Então, eu vou finalizar o meu trabalho aqui e eu volto para fazer novamente com vocês. Vou fechar essa carreira e para fechar sempre vai ser da mesma maneira, tá? Então, eu vou fechar essa aqui com vocês. Então, vamos finalizar essa volta e a finalização sempre vai ser a mesma. Então, eu vou finalizar essa com vocês e as próximas vocês finalizem aí, porque é sempre uma repetição. Conta a primeira, segunda, terceira correntinha, introduz a agulha e faz um baixíssimo. No próximo, mais um baixíssimo. No próximo, mais um baixíssimo. Aí, não pegou certo. Baixíssimo. Primeiro espacinho, ponto baixo. Mais 2 correntinhas da altura de um ponto alto, laça o fio. Ponto alto, laça o fio e o terceiro ponto alto. 3 correntinhas de separação. Laça o fio e finaliza o lequinho com o primeiro ponto alto, segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. 2 correntinhas de separação. Agora, nós já chegamos aqui na parte do nosso coração. Então, nós temos 4 pontos altos. Nós vamos fazer 2 pontos altos aqui nesse espacinho. Segundo ponto alto no espacinho, laça o fio. E um ponto alto para cada ponto alto da base. Então, mais 4 pontos. Um sobre o ponto, segundo sobre o ponto, terceiro sobre o ponto, quarto sobre o ponto. E vamos fazer mais 2 pontos altos nesse espacinho de separação, que é o formato do coração. Vai formando o coração aqui. Ó, essa é a base dele, certo? 2 correntinhas de separação e chegamos no lequinho.
Então, vamos fazer o leque, que é primeiro ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto, 3 correntinhas de separação, laça o fio, primeiro ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto, finalizamos o nosso leque, certo? 2 correntinhas de separação. E vamos repetir o que? Leque, leque. Aqui, a base do coração. Então, vamos repetir essa aqui. 2, aqui, vamos fazer primeiro ponto alto, segundo ponto alto e um ponto para cada ponto. Um ponto, segundo ponto, terceiro ponto e o quarto ponto e mais 2 dentro do espacinho, como a gente fez do outro lado. 1, 2, 2 correntinhas de separação. Duas correntinhas, laça o fio e aqui dentro vamos fazer o leque. 3 pontos altos, 3 correntinhas de separação, 1, 2, 3, laça o fio, mais 3 pontos altos. Sempre puxa aqui assim um pouquinho para ele ficar sempre da mesma altura, né? Pra ficar um ponto bonito. Faz o teu quadradinho assim. Então, aqui estamos repetindo. Então, aqui vamos finalizar a nossa volta. Eu vou finalizar a minha. Vou fechar com os pontos baixíssimos. Vou iniciar o lequinho e volto aqui com vocês. Então, finalizamos a volta. Eu fiz o meu leque. Então, nós finalizamos a volta. Fiz o meu leque. Como eu falei, eu sempre vou iniciar com o leque feito, tá? 2 correntinhas, laça o fio, 2 pontos aqui dentro, que a gente vai continuar fazendo o nosso coração. O aumento dele é sempre 2 pontos antes e 2 pontos depois. Esse é sempre o aumento do coração, até ele começar a finalizar, né? A gente vai aumentando sempre dos 2 lados. 2 pontos antes, 2 pontos depois e um ponto para cada ponto. Então, um ponto. Então, nós já temos agora 3 pontos. Vamos contar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e os 2 aqui de dentro que vão formar 12, né? 11 e o 12. Então, essa é a nossa volta do square. Olha como ele ficou. E assim ele vai aumentando. 2 correntinhas, laça o fio. Vamos fazer o leque. Primeiro ponto. Segundo ponto. Terceiro ponto. 3 correntinhas. Dentro do mesmo espacinho, vamos voltar e fazer mais 3 pontos altos. Leque sobre leque, que é os cantos do nosso trabalho, para ele ficar bem quadradão, bem bonito.
2 correntinhas, laça o fio. Vamos repetir agora aqui, ó. Leque, leque. Ó, ele parece que tá torto, mas é porque não tá todos os lados feitos. Leque, leque. Espacinho, espacinho. E o coração e o espacinho. Faz os 2 pontos aqui dentro. E um ponto para cada ponto. Primeiro ponto, segundo, terceiro, quarto. Eita, que ponto difícil. Quarto, quinto, sobre os pontos no caso, né, pessoal? 1 sobre cada ponto, 2 no início, 2 no final. Sempre vai ser essa a forma de aumentar o nosso coração. Na base, não esqueçam de fazer um ponto para cada ponto, senão ele vai ficar torto. E no final, vamos fazer os nossos 2 pontos. E finalizamos a parte do coração. 2 correntinhas, laça o fio. Vamos começar o lequinho. Primeiro ponto. Segundo ponto. Terceiro ponto. 3 correntinhas. Laça o fio. Dentro do mesmo espacinho, vamos fazer o nosso próximo lequinho. Vocês laçam o fio, introduz, puxa e puxa ele, para ele ficar todos da mesma altura, os pontos ficarem da mesma altura, tá? Senão também fica torto. Tem que fazer tudo bem certinho, né? Para o trabalho ficar bem legal, né? Para quem é detalhista, percebe. Aqui, ó. Sempre faz assim, que dele também já vai dando mais uma ajeitadinha. Então, essa é a nossa primeira, segunda, terceira, quarta, quinta volta, tá? Eu vou finalizar a minha, vou fazer o leque e eu volto com vocês. Então, iniciamos a nossa sexta volta, né? 1, 2, 3, 4, 5, sexta. Então, eu já fiz o meu lequinho aqui. E eu vou fazer aqui 2 pontos, 2 correntinhas de separação, vou laçar meu fio. E aqui dentro eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. E aqui, ponto sobre ponto. Um ponto sobre o ponto alto. Segundo ponto sobre o ponto alto. Terceiro sobre o ponto alto. E assim nós vamos caminhando com ponto sobre ponto em todos os pontos de base que tiverem formando o nosso coração. E como nós iniciamos com 2 pontos altos no início, após o lequinho, vamos finalizar com 2 pontos altos antes do lequinho. E nas próximas voltas, carreiras das laterais, é a mesma repetição. Último ponto alto em cima do ponto da base. Aqui dentro, como no início, 2 pontos altos. Duas correntinhas de separação, laça o fio, introduz no lequinho e faz um lequinho. 3 pontos altos. Duas correntinhas de separação. Gente, esfriou demais aqui, tive que colocar até uma blusinha comprida. Perdão, não são 2, são 3. Prestando atenção para falar do frio e me atrapalhei. 3 correntinhas de separação. Como eu falei, se no trabalho de vocês verem que a necessidade de fazer só 2 correntinhas, vocês podem fazer, tá? Mas eu acho que ele fica um trabalho mais quadrado, mais bonito com 3 correntinhas.
Então, aqui, vamos repetir o que nós fizemos na outra volta. Já fizemos o lequinho, né? Iniciamos a outra volta. E um ponto para cada ponto de base. Então, como eu tava falando para vocês, nossa, esfriou demais aqui, assim, a temperatura vai caindo de uma maneira que tive que usar uma blusinha porque já tava passando frio. Fui lá, coloquei uma blusinha comprida, né, pra aquecer um pouco os braços e acabar não ficando doente. Então, aqui é ponto sobre ponto, não tem segredo. Ele, na verdade, é um square de repetição. O que você vai fazer na primeira volta de um lequinho até o outro é o que você vai fazer em todas as voltas, na verdade. Não tem outra coisa, não tem segredo. E em todos os square que você resolver fazer, né? Opa! Então, assim, eu vou fazer 4 square. Aí, se vocês quiserem fazer 4, vocês podem fazer. Se vocês quiserem fazer 3, vocês podem fazer 2, conforme o tamanho da mesa ou vocês vão pôr num aparador, conforme o tamanho do móvel de vocês, né? Na minha opinião, o que fica mais bonito é sobrar um pedaço do móvel, então, né? Não ele cair sobre a lateral da mesa, da armação, do aparador, né? Então, eu vou fazer a minha encomenda, a pessoa que encomendou, é com 4 square. Aí, se você quiser fazer com 2, com 3, com um só, fazer algum... Pode ficar à vontade. 6, 7... você decide o quanto que você vai fazer. Porque para unir depois eles um no outro, de 2 em diante você já vai unir. Ele não tem... A questão dele não é a quantidade de square. Não define, tem que ser número ímpar ou par. É indiferente. Então, olha, eu fiz as minhas 2 voltas. Eu vou finalizar a minha, iniciar, e daí eu já volto pra gente fazer junto, para iniciar a 7ª volta. Então, vamos iniciar a próxima carreira. Já fiz o leque, as 2 correntinhas, vai laçar o fio. E aqui nós vamos repetir os mesmos pontos dentro do coração, mas vai ter uma alteração aqui. Depois das 2 correntinhas de separação, no último ponto alto dos 3 pontos altos que você tem na base, você vai fazer um ponto alto. Certo? Você fez um quadradinho. Você vai fazer mais 2 correntinhas de separação, vai laçar o seu fio e vai vir no primeiro ponto alto da base do coração e vai fazer um ponto alto. Então, você ficou com 2 quadradinhos livres aqui. Essa é a sequência. Fez esses 2 quadradinhos livres, vai fazer ponto sobre ponto da base. 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos, 7 pontos, 8 pontos, 9 pontos, 10 pontos, 11 pontos, 12 pontos, 13 pontos, 14 pontos, 15 pontos e 16 pontos. Essa é a sequência de pontos que o seu coração tem que ter aqui dentro, 16. 2 correntinhas, laça o fio, primeiro ponto de base dos 3 pontos altos, um ponto alto, primeiro espacinho. 2 correntinhas, laça o fio, introduz a agulha aqui e faz um ponto alto. Segundo ponto alto.
terceiro ponto alto. 3 correntinhas de separação, laça o fio, no mesmo espacinho do leque, nós vamos fazer o primeiro ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto, 2 correntinhas de separação, mexe um pouquinho para ele ficar quadradinho, né? Laça o fio. Dos 3 pontos altos, no último ponto alto da base, você vai fazer um ponto alto. Fez o primeiro quadradinho. 2 correntinhas de separação, laça o fio. No primeiro ponto da base do coração, faça o primeiro ponto. E agora nós vamos repetir os 16 pontos no coração, que é o formato do square, é o coração, né? Então, vamos repetindo ele na base para finalizar. 4 já foi, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Fizemos os 16 pontos altos do coração, 2 correntinhas, laça o fio. No primeiro de base do ponto alto, você vai fazer um ponto alto, que você fez o seu primeiro espaço aberto. 2 correntinhas, laça o fio entre e faz o lequinho. 2, 3. 3 correntinhas de separação. Laça o fio no mesmo espacinho. Você faz mais 3 pontos altos para formar o nosso lequinho. E aqui formamos mais uma carreirinha do nosso square. Então, eu vou finalizar. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto aqui, vocês voltam o vídeo e dão uma olhadinha, mas não tem segredo, tá? Depois do lequinho, você vai fazer 2 correntinhas, um ponto alto no último ponto alto da base. 2 correntinhas, o ponto alto em cima do primeiro ponto alto do coração e finaliza com pontos altos no coração. Em todas as voltas é a mesma coisa. Então, vamos iniciar a nossa 8ª volta. Já fiz o meu leque, minhas 2 correntinhas de separação. Eu vou laçar o meu fio. E agora aqui, desses 2 quadradinhos que a gente fez, eu vou pegar o primeiro quadradinho e vou fazer 3 pontos altos. 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação, laça o fio. No primeiro espacinho, você vai fazer um ponto alto. Opa, pegou errado. Laça o fio, vou pegar certinho as 2, daí ele sai bem bonitinho. Faz a primeira correntinha. Agora, você vai contar 7 correntinhas, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fez 7 pontos altos, faz 2 correntinhas de separação. Laça o fio, conta 1, 2, 2 correntinhas da base. Na terceira, você faz um ponto alto. Assim, ó. Fez um ponto alto, aqui você vai fazer mais 7 pontos altos. Como no início, 7 no começo e 7 no final, separados por 2 correntinhas. 3, 4, 5, 6 e 7.
Fez o 7. Agora você faz 2 correntinhas de separação, laça o fio. E aqui é no segundo espacinho, você faz 3 pontos altos. 2, 3. 2 correntinhas de separação, laça o fio, faz o leque. 2, 3. 3 pontos altos. Desculpa, 3 correntinhas e agora mais 3 pontos altos dentro do mesmo espacinho, para dar a forma do leque. Puxa. Olha só. E aqui já deu o formato do nosso coração, né? Parece que ele tá torto porque ele não tá bem certinho aqui na mesa. Mas assim, quando dá todas as partes, ele fica retinho. Então, fizemos aqui o lequinho, né? Vamos fazer mais 2 correntinhas de separação. Laçar o fio. E aqui a gente vai vir no primeiro espacinho e vai fazer 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas, vem no primeiro espacinho, fazer um ponto alto. E agora vamos fazer mais 6, um total de 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fez as 7, 2 correntinhas de separação, laça o fio, conta 1, 2 pontos de base, no terceiro você faz um ponto alto. Segundo ponto alto, terceiro ponto alto, quarto ponto alto, quinto ponto alto, sexto ponto alto, sétimo ponto alto, 2 correntinhas de separação, laça o fio. Quando é no início, a gente pega a primeira e quando é no final, pega a segunda casinha e faz 3 pontos altos. Segundo, terceiro. 2 correntinhas de separação, laça o fio e vamos fazer o nosso lequinho. Segundo ponto alto, terceiro ponto alto, 3 correntinhas de separação, laça o fio e no mesmo espacinho você faz mais 3 correntinhas de separação. Então, essa é a nossa sequência desse square. Eu vou finalizar, vocês finalizem e voltamos junto para nossa última voltinha. Então, agora eu fiz o lequinho e chegamos na última volta. A última volta eu vou fazer uma carreira com vocês, porque ela é uma carreira só de repetição de 3 pontos altos. Já fiz as 2 correntinhas no primeiro espacinho, faz 3 pontos altos. Duas correntinhas de separação. Próximo espacinho, 3 pontos altos. Duas correntinhas de separação. Laça o fio, conta 1, 2, 3 e na terceira você introduz a agulha e faz 3 pontos altos.
3 pontos altos, 2 correntinhas de separação, chegou no meinho, 3 pontos altos. Segundo ponto alto, terceiro ponto alto. 2 correntinhas de separação, laça o fio, conta 1, 2, 3, no terceiro, introduz a agulha e faz um ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto, 2 correntinhas de separação, no espacinho, 3 pontos altos, segundo, terceiro, 2 correntinhas de separação, laça o fio, 3 pontos altos, 2, 3, 2 correntinhas de separação, faz o leque, um ponto alto, 2 ponto alto, terceiro ponto alto, 3 correntinhas de separação, dentro do mesmo espacinho, você faz mais o lequinho, que é 3 pontos altos, segundo ponto alto, terceiro ponto alto. Essa é a sequência da última volta do square. 3 pontos altos separados por 2 correntinhas de separação. Essa vai ser a volta completa de todos os lados. Essa é uma sequência bem simples de fazer, né? E o lequinho sobre o leque. Leque sobre leque de todos os 4 lados. E 2 correntinhas de separação com 3 pontos altos. Vou fazer mais esse daqui pra ficar bom, né? Pra vocês contarem. A única coisa que tem que separar é dentro do coração, tem que contar os pontos, né? Você conta 3, no terceiro você faz o primeiro ponto alto. 2 correntinhas, laça o fio, no espacinho 1 ponto alto, 2 ponto alto e o terceiro ponto alto. Agora aqui você faz 2 correntinhas novamente, deixa eu pegar um pouco de fio e você conta 1, 2, terceiro ponto, laça o fio, introduz a agulha e faz o primeiro ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto, 2 correntinhas de separação, laça o fio, já chegou no meio do coração, 3 pontos altos, 2, 3, 2 correntinhas de separação, laça o fio, 1, 2, terceiro, primeiro ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto, 2 correntinhas de separação, deixa eu pegar um pouco de fio, aqui, laça o fio, chegou no espacinho, 3 pontos altos, terceiro, 2 correntinhas de separação, laça o fio, 3 pontos altos, 2, 3, 2 correntinhas de separação, laça o fio, dentro do lequinho você faz 3 pontos altos, segundo, terceiro, 3 correntinhas de separação e como é o leque, laça o fio e faz mais 3 pontos altos, 2, 3. Então, essa é a sequência, eu vou finalizar aqui, vocês finalizem, daí eu volto com vocês. Esse é o square pronto, daí, é a última carreira. Então, aqui eu finalizei, aí eu fiz 2 peças. 2 peças vocês vão fazer completas, tá? Finaliza, olha só, com os pontos, como eu falei. Ela volta inteira. Então, 2 peças, olha só o formato dos corações, como que fica bonito. Deixa eu separar um pouquinho aqui.
Então, 2 peças vocês fazem completa. Aí, a terceira e a quarta peça, a gente vai fazer uma modificação nos cantos, porque é onde a gente vai unir as peças. Então, vocês podem começar na terceira peça, a gente vai unir as duas. Então, vocês podem fazer uma carreira aqui completa. Faz o lequinho e faz essa carreira completa. Quando chegar aqui, nesse segundo lequinho, eu vou fazer a minha até aqui no segundo lequinho, daí eu vou voltar e vou mostrar para vocês como a gente vai unir. Então, uma a gente vai unir dos 2 lados e a minha quarta vai unir de um lado só. Aí, se vocês fizerem 5, vocês vão unir 2 de 2 lados. Aí, vocês vão unindo, né? Conforme vocês vão fazer o tamanho do trilho de vocês. O meu vai ser 4 square. Então, o terceiro eu vou unir com 2, tá bom? Eu vou fazer o meu terceiro, vou fazer o primeiro lequinho, vou fazer toda essa parte aqui. E quando eu chegar aqui, eu vou fazer com vocês a união das peças. Então, aqui, pessoal, é assim. Fez até aqui essa carreira, né? Fez o primeiro lequinho e fez essa carreira aqui, certo? Chegou aqui o lequinho e a carreira. Chegou aqui, você fez os 3 pontos para fazer o leque. Fez os 3 pontos, lado avesso. Pega a peça que você já tem feita, lado avesso. E você vai colocar lado avesso com lado avesso, aqui. E leque com leque. Fez as 3 peças, você vai... Tua agulha tá aqui, o fio tá aqui no meu dedo. Vai passar dentro do lequinho a agulha, vai puxar o fio, aqui ó, 2 argolinhas. E vai fazer um ponto baixo. Fez esse ponto baixo, laça o fio e continua fazendo o teu lequinho. Sem fazer os pontos, certo? Aqui. Um ponto alto. Sem fazer as correntinhas, desculpa. Segundo ponto alto. E o terceiro ponto alto. Deixa eu abrir para vocês verem. Aqui, ele uniu. Então, você vai fazer 3 pontos altos e vai unir eles e depois vai fazer mais 3 pontos altos. Então, aqui a gente uniu a primeira parte. Terminou esses pontos altos, vai continuar a peça normal. 2 correntinhas, laça o fio, dentro do lequinho, 3 pontos altos. Segundo, terceiro ponto alto. Agora, onde eu vou unir o próximo lequinho? Com que outro lequinho eu vou unir? Você vai colocar ele, e daí depois que vocês unirem, lembra de trabalhar ele, deixar ele, quando você colocar sobre a mesa, ele tem que ter ficado do lado certo. Então, você vai colocar lado avesso com lado avesso para unir a peça do lado certo, tá? Então, aqui, você uniu ele desse lado aqui, você vai ter que automaticamente trabalhar toda essa lateral. Então, aqui você vai fazer o lequinho normal, como você fez aqui. Leque normal com leque normal. Você uniu nesse lado do leque, pode pegar qualquer canto do leque. Uniu esse lado na linha reta, o outro você vai unir desse lado. Então, eu vou fazer toda essa minha volta e quando eu chegar aqui, eu volto. Lembrando que continua o tapete normal, tá? Fez os 3 pontos altos, faz 2 correntinhas, laça o fio, próximo espacinho, 3 pontos altos. Nos pontos do coração, você vai fazer a contagem dos pontos do coração. No terceiro ponto, você vai fazer teus 3 pontos altos, 2 correntinhas, laça o fio, conta 1, 2, 3 pontos, primeiro ponto. E assim você segue fazendo, tá? Faz o leque sobre leque, leque sobre leque, leque sobre leque. Uniu o trabalho na linha reta, o próximo leque eu vou unir o trabalho. Então, quando eu chegar aqui, eu vou voltar com vocês. Agora, vamos unir a outra parte do crochê. Olha, leque com leque. Aqui tá o que eu uni. E agora eu vou unir aqui. Esse aqui. Lembrando que você vai colocar ele de costa, o lado avesso com o lado avesso de costa. Então, os lados certos ficam para cima. Fiz as 2 correntinhas. Fiz as 2 correntinhas.
Vou laçar o fio e vou fazer 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3. Tendo os 3 pontos altos. Lado avesso para baixo, lado certo para cima. Lado avesso com lado avesso aqui. Une os dois. E os lados certos ficam para cima. Então, aqui tá o crochê, aqui tá a minha linha e aqui tá o outro crochê. Eu vou pegar dentro do lequinho, ó, não tem segredo. Tá aqui minha agulha, dentro do lequinho, e vou trazer a linha pra cá, que vai dar um ponto baixo. As duas linhas estão aqui, você vai fazer um ponto baixo. Fez o ponto baixo, solta o outro crochê. Laça o fio na agulha e vem e finaliza com 3 pontos altos dentro do crochê que você tá fazendo, para dar o teu leque. Aqui você só não vai fazer as 3 correntinhas de separação, porque você uniu os 2 leques. Fez os 3 pontos altos novamente, olha aqui, unimos aqui com um ponto baixo. Fez os 3 pontos altos, fez o leque na unção, 2 correntinhas de separação, laça o fio, 3 pontos altos. E agora você vai finalizar normal. Chegando no final, vai fazer o ponto baixíssimo, vai cortar o fio para fazer o arremate. Nessa linha aqui, a gente vai fazer o trabalho normal. Essa aqui eu vou fazer com vocês. Uma correntinha, 2 correntinhas, laça o fio, próximo espacinho. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação, laça o fio, vai contar 1, 2, 3, terceiro vai introduzir a agulha, vai fazer o primeiro ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto. 2 correntinhas de separação, laça o fio, já chegamos aqui, no meio do coração. 3 pontos altos. Segundo, terceiro ponto alto. 2 correntinhas de separação, laça o fio, 1, 2, 3, no terceiro, um ponto alto. Segundo ponto alto, terceiro ponto alto. 2 correntinhas de separação. Chegou aqui no espacinho, 3 pontos altos. 2, 3. 2 correntinhas de separação, laça o fio, próximo espacinho. 3 pontos altos. Segundo, terceiro ponto alto. 2 correntinhas de separação. Aqui nós já temos o nosso lequinho, né? Então, nós vamos contar 1, 2, terceira correntinha, vai introduzir o fio, vai puxar e vai fazer um baixíssimo. Aqui, um baixíssimo. Vai puxar aqui de novo e vai fazer um baixíssimo. E vamos cortar, deixa eu só pegar a tesoura. Vamos cortar a linha para fazer o arremate. Cortei minha linha, puxo o fio. Só vou trazer o fio para trás e eu vou arrematar depois. O arremate você pode fazer vindo caminhando com o teu fio por aqui assim, vindo caminhando. Ou você pode já no próximo fazer aqui, e daí fazer um nozinho, como vocês acharem melhor. Eu venho caminhando com ele um bom pedaço. Ó, eu pego aqui, introduzo, puxo. Pra ter certeza que ele não vai abrir. Deixo ele aqui no meio, da onde que ele se encaixou melhor, né? Daí vocês vejam aí. E venho por aqui assim, ó, chego aqui e puxo ele em todas as linhas.
e puxo mais. Tem gente que fala, meu, tá bom. Não, eu prefiro puxar mais uma carreira, ó. Abre bem aqui e puxa. Agora puxa aqui. Puxa aqui e deixa aqui. Aí aqui eu vou abrir ele depois, né? Assim, deixa eu fazer pra vocês verem. Pra ter certeza que ele não vai abrir. Você vai abrir a linha assim, vai dividir ao meio. Como é o 6, 3 para cada lado. E daí aqui você vai fazer o nozinho. Daí nessa última linha eu puxo ele de volta. Aqui, puxo 3 de volta. Puxou 3 de volta, aí você faz um nó. Por isso você tem que fazer a unção dele sempre do lado certo, para depois quando você for fazer, olha aqui, assim eu faço o arremate dos meus fios. Depois aqui ele vai cobrindo, ele vai o nozinho, vai ficar aqui dentro, não vai dar nem para ver. Você tem que fazer sempre do lado certo, para daí ele não dar diferença. Eu vou abrir o trilho para vocês verem como tá ficando, lembrando que eu tenho que fazer mais um square. Aqui tem 3. Olha, então aqui nós temos os 13 square unidos. Eu tenho que fazer mais um, né? Que eu vou fazer com 4. Mas olha só. Mas quem quer fazer com 3 já finaliza aqui. E daí depois adianta a aula e pode fazer o acabamento. Ou se quiser fazer com 2 só, acho que um móvel menor, une esses 2 daí e adianta a aula lá pro acabamento. Mas eu vou fazer mais uma peça ainda para fazer com 4, porque a mesa é de 8 lugares. Mas olha que bonito. Como fica um detalhe bonito esses coração assim. Vocês vão ver depois de pronto. Então eu fiz o meu último square. E eu deixei para unir nesse canto, que daí fica ele fácil pra gente fazer a última volta da finalização, né? Então aqui, meu lado avesso com o lado avesso da outra peça. Junta os dois e vamos fazer aqui 2 correntinhas, laça o fio e vamos fazer os 3 pontos altos aqui dentro, que é para fazer a união deles agora. Nesse lequinho nós vamos uni-los. Eu já fiz os outros e aqui eu vou unir, certo? Deixa eu pegar e deixar bem certinho aqui. Aqui. Então, ó, o lado avesso, tá vendo aqui? Tem que fazer o arremate, lado avesso para baixo, lado avesso desse aqui para baixo e junta os dois. O fio está aqui, aqui está a minha peça que eu tô construindo. E aqui é o meu lequinho. Eu vou colocar a agulha aqui dentro, bem próximo, e vou puxar o fio por aqui. Fiquei com 2 argolinhas na minha agulha. E eu vou laçar o fio e fazer um ponto baixo. Pronto, unimos. Laça o fio e agora eu vou continuar aqui fazendo o lequinho da minha peça em construção. 2 pontos altos e o terceiro ponto alto. Terceiro ponto alto aqui, ó. Unimos a última peça do nosso trabalho, certo? Agora aqui vamos continuar, então. 2 correntinhas, laça o fio dentro do espacinho, 3 pontos altos. Segundo, terceiro. 2 correntinhas, laça o fio, espacinho, 3 pontos altos. Segundo, terceiro. 2 correntinhas, laça o fio, 1, 2, terceiro, 1 ponto alto, 2 ponto alto, terceiro ponto alto, 2 correntinhas, laça o fio, dentro do espacinho, 3 pontos altos, segundo e o terceiro.
2 correntinhas, laça o fio, 1, 2, terceiro, ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto, 2 correntinhas, laça o fio, espacinho, 3 pontos altos, segundo, terceiro, 2 correntinhas, laça o fio, nosso último espacinho com 3 pontos altos, e daí vamos fazer o arremate e finalizamos a parte da cor cru e a base do nosso trilho. Vai contar aqui 1, 2, na terceira correntinha, vai introduzir a agulha, vai puxar o fio e vai fazer um baixíssimo. Na primeira vai vir, vai fazer um baixíssimo e vai cortar o fio. Cortou o fio, puxa, vira o trabalho para ficar do lado avesso, puxa bem o fio, puxa ele por aqui. Aí cada um faz o arremate da maneira que é acostumado a fazer, né? Eu falei que eu venho caminhando com o meu até na parte de baixo, onde eu me sinto mais segura. E vou continuando, né? Depois eu faço o arremate. Então, aqui nós unimos todas as peças. Deixa eu colocar elas todas do lado certo aqui para mostrar para vocês como que ficou. Sendo que eu não fiz os arremates ainda, tá? Vamos fazer o arremate só depois. Aqui, ó. Então, ficou assim o trilho com 4 square. Agora, vamos começar com a outra cor. Agora, aqui, vamos continuar, então. 2 correntinhas, laça o fio dentro do espacinho, 3 pontos altos. Segundo, terceiro. 2 correntinhas, laça o fio, espacinho, 3 pontos altos. Segundo, terceiro. 2 correntinhas, laça o fio, 1, 2, terceiro, 1 ponto alto, 2 ponto alto, terceiro ponto alto, 2 correntinhas, laça o fio, dentro do espacinho, 3 pontos altos, segundo e o terceiro. 2 correntinhas, laça o fio, 1, 2, terceiro, ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto. 2 correntinhas, laça o fio, espacinho, 3 pontos altos. Segundo, terceiro. 2 correntinhas, laça o fio, nosso último espacinho com 3 pontos altos, e daí vamos fazer o arremate e finalizamos a parte da cor cru e a base do nosso trilho. Vai contar aqui 1, 2, na terceira correntinha, vai introduzir a agulha, vai puxar o fio e vai fazer um baixíssimo. Na primeira vai vir, vai fazer um baixíssimo e vai cortar o fio. Cortou o fio, puxa, vira o trabalho para ficar do lado avesso, puxa bem o fio, puxa ele por aqui.
Aí cada um faz o arremate da maneira que é acostumado a fazer, né? Eu falei que eu venho caminhando com o meu até na parte de baixo, onde eu me sinto mais segura. E vou continuando, né? Depois eu faço o arremate. Então, aqui nós unimos todas as peças. Deixa eu colocar elas todas do lado certo aqui para mostrar para vocês como que ficou. Sendo que eu não fiz os arremates ainda, tá? Vamos fazer o arremate só depois. Aqui, ó. Então, ficou assim o trilho com 4 square. Agora, vamos começar com a outra cor. Então, aqui, pessoal, eu amarrei já a minha outra cor, que é a Terracoste. Gente, indiferente as cores que vocês usarem, ou indiferente ao tanto de carreiras que vocês forem fazer, o leque sempre é a mesma repetição. Leque sobre leque, 3 pontos altos, 3 ou 2 correntinhas conforme o ponto de vocês e 3 pontos altos. Então, aqui eu não vou voltar pra gente fazer junto, eu sempre vou deixar pronto, tá? Então, eu já fiz as minhas 2 correntinhas. Puxa bem o fio, já arrematei aqui esse fio também, ele ficou um pedacinho, depois eu termino. E aqui, daqui pra frente, é sempre a mesma repetição. É só uma mudança entre cores e o tanto de carreiras que vocês vão fazer. Eu vou fazer cada linha, eu vou fazer de cada volta, eu vou fazer de uma cor diferente. Diferente não, uma cor Terracoste, outra cru, Terracoste cru. E assim eu vou fazer o aumento do meu tapete. Sempre vão ser 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. O meu trabalho eu consigo fazer ainda separando com 2 correntinhas. Se o de vocês estiver faltando ponto, vocês façam com 3 correntinhas, porque isso tudo depende do ponto da pessoa, tá? Ou se o ponto de vocês for muito aberto e precisar só uma correntinha, façam só com uma, o que eu acho mais difícil, mas enfim, vocês vejam. Estiquem o trabalho de vocês na mesa, para vocês verem como tá ficando, para ver se você precisa colocar uma correntinha a mais ou não. O meu eu ainda consigo fazer com 2 correntinhas. Eu vou fazer com vocês aqui, pra gente chegar junto aonde une os trabalhos, para vocês verem como é que faz, tá? Então, 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas, laça o fio. 3 pontos altos. Agora que o tapete vai começar, o trilho vai começar a ganhar vida, vai ficar lindo. Se vocês usarem um fio 8, vocês podem fazer um tapete também, né? Aí vocês veem a grossura do fio, se for um 8, vocês podem pegar e fazer um tapete de chão bem tranquilo. Então, são 2 correntinhas, laça o fio e faz 3 pontos altos. Terceiro ponto alto. Então, aqui eu cheguei onde a gente uniu os 2 trabalhos, olha, o leque com o leque. Aqui vocês não vão fazer nada. Vai laçar o fio e vai vir direto. Olhem se o trabalho tá do lado certo também, tá? Vocês têm que prestar atenção nisso. Laçou o fio, você vai vir direto aqui, ó, no primeiro espacinho do outro trabalho e vai fazer 3 pontos altos. Não vai embabadar, não vai fazer faltar ponto, vai ficar certinho, tá? Então, vai fazer aqui 2 correntinhas, vai laçar o fio. Aqui você vai fazer 3 pontos altos. 3 pontos altos, 2 correntinhas, laça o fio. Próximo espacinho, 3 pontos altos. 3 pontos altos, 2 correntinhas, laça o fio, próximo espacinho, 3 pontos altos. E essa é a sequência pela volta inteira. Eu vou fazer até a gente chegar aqui no lequinho novamente. A gente faz o leque junto de novo. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês voltem o vídeo, porque é a mesma sequência pela volta do trabalho todo. E ali, quando une as duas, não tem segredo. Você não faz aonde une, pula direto para o outro espacinho. Tá?
2 correntinhas, laça o fio, vem aqui no próximo espacinho. Duas correntinhas, laça o fio, próximo espacinho. Duas correntinhas, ó, estamos chegando aqui no leque, tá? E o leque é sempre leque sobre leque, não tem segredo aqui. A gente vai fazer 3 pontos altos ainda. 1, 2, 3. Duas correntinhas, laça o fio e agora chegamos no leque. Faz 3 pontos altos. Três correntinhas, no leque eu faço 3 correntinhas. Laça o fio, introduz no mesmo espacinho e mais 3 pontos altos. 2, 3. E agora continua nessa sequência que nós estávamos fazendo. Eu vou estender aqui para vocês verem como tá ficando o trabalho. Olha, é assim que vai ficar o nosso trabalho, tá? Então, essa é a sequência do tapete, do trilho todo, tá? Eu vou fazer a minha sequência aqui com toda essa cor e pela volta inteira, pela de cima e pela de baixo. Volta aqui, finaliza, faz o ponto baixíssimo e eu vou cortar o meu fio e voltar com o cru. Aí, se vocês querem fazer mais uma carreira dessa cor ou querem fazer a sequência intercalando também, daí vocês cortam o fio. Então, olha só, pessoal, como que tá ficando. Aqui a gente fez a carreira inteira com o terracoste. Olha só. Agora eu vou amarrar o meu fio cru novamente. E eu vou fazer essa mesma carreira com o fio cru. E vou voltar a fazer uma carreira com o terracoste novamente, tá? Então, assim, aqui é uma carreira só de repetição. Eu vou iniciar com vocês a do fio cru. E daí a gente faz o do fio cru e o terracoste. A gente faz junto a do fio cru um pedaço e depois finaliza as duas carreiras sozinhos, porque aqui não tem segredo, tá? Aqui assim, olha só, é sempre a mesma coisa. Chega no último 3 pontos altos e vai direto para o segundo com 3 pontos altos, sem nenhuma corrente de separação. E olha como ele fica retinho, ele não embabada, não sobra ponto, não falta ponto. Então, vamos iniciar com a cor cru. Então, aqui, né, começamos a parte do branco, do cru. Então, aqui eu já fiz um pedaço do meu com a linha cru, para vocês verem como vai ficando o contraste, né? E vamos fazer essa parte da união das peças juntas. E daí eu vou finalizar o meu na cor cru e vou iniciar o outro na terracoste. E depois vou iniciar mais um na cor cru. Então, eu vou fazer um terracoste e 2 cru. E daí eu vou voltar com vocês pra gente fazer a finalização do bico, tá? Aí vocês vejam, se vocês querem fazer colorido, vocês podem fazer todo ele na cor cru também, que fica um trabalho muito bonito. Eu só quis dar um detalhe diferente, eu gosto de misturar cores. Eu gosto de fazer trabalho com mais de uma cor sempre. Mas se fizer todo ele no cru, todo ele no terracoste, no azul, enfim, na cor que vocês quiserem fazer. Vocês podem brincar como vocês quiserem. Vocês podem fazer um degradê também. Pode fazer 2 tonalidades, 3 voltas numa tonalidade de marrom. E finalizar com mais 3 voltas numa tonalidade de marrom escuro. Fica a critério e a criatividade de cada um. Dá para fazer muitas formas, com várias cores o tapete, na verdade, né? Eu fiz um outro com o marrom e o cru, ficou muito bonito. E daí eu pensei, vou fazer com terracoste e gostei do resultado. Então aqui unimos as peças, tá? Eu vou finalizar o meu na cor cru, fazer mais um terracoste e mais um cru. E daí eu volto para mostrar para vocês o tamanho que ele ficou. Olha, pessoal, eu tirei a toalha para vocês verem como fica o detalhe no coração. Aqui a minha mesa é escura, então dá para ver certinho o formato do coração de cada square. Fica muito bem. Aí assim, pessoal, como eu falei para vocês, eu fiz essa parte
no marrom, fiz o cru, fiz o marrom, que é o terracoste, na verdade não é o marrom, né? E fiz o cru. Então, assim, pra mim, na minha opinião, ele já tá largo o suficiente. Olha só, a minha mesa é uma mesa grande de 8 lugares, ele já tá quase a metade da mesa. Então, assim, pra uma mesa de 6 lugares, ele vai ficar interessante, porque a gente ainda vai fazer o bico. Então, pra dar um charme especial no moti dele, no square do coração, eu vou fazer um bico simples, tá? Eu vou ensinar vocês a fazer um bico mais simplesinho, mas também fica muito bonito e daí ele dá uma valorizada no centro do trilho. Aqui então, vamos lá. Como o trabalho tá grande aqui, pro espaço que eu tenho para gravar, eu deixo ele dobradinho, tá? Então eu finalizei a volta do cru, cheguei com os pontos baixos, baixíssimos aqui e vou fazer um ponto baixo aqui no meio do nosso leque. Aqui. Nos leques a gente vai fazer um trabalho um pouquinho maior, porque vai precisar fazer o acabamento até o próximo, né? E ele meio vai começar aqui, então você tem que fazer a volta. Então aqui fiz um ponto baixo e mais 2 correntinhas da altura de um ponto alto. Vai subir e vai fazer um ponto alto. Vai virando, mais um ponto alto. Quarto ponto alto. 4 pontos altos é o que eu vou fazer nas retas, né, do trabalho, que é o padrão. Então, aqui na curva nós vamos fazer 6 pontos altos. 5, 6. 6 pontos altos, você vai virar o seu trabalho. Vai no próximo espacinho, vai prender com um ponto baixo. Olha só. Vai subir 2 correntinhas da altura de um ponto alto, vai laçar o fio. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto, sempre o ponto ir para cima. Quarto ponto alto. Vem no próximo espacinho e prende com um ponto baixo. Ó, ele fica um bico caidinho assim, ó. Vamos novamente, sobe 2 correntinhas, laça o fio, segundo ponto alto, terceiro ponto alto, vamos refazer, terceiro ponto alto, tem que laçar bem certinho, senão ele fica, depois fica as correntinhas finas, né? Quarto ponto alto, prende no próximo espacinho. E olha como ele vai ficando. Sobe 2 correntinhas. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Quarto ponto alto. E prende. Olha, ele vai ficando a pontinha assim pra cima. Olha, fica bem bonito. Vamos continuar. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. E o quarto ponto alto. Prende com um ponto baixo. E esse vai ser o bico do nosso trabalho. Sobe 2 correntinhas. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Quarto ponto alto. Prende com um ponto baixo. Duas correntinhas. Segundo ponto alto, terceiro ponto alto, quarto ponto alto, prende. Eu vou fazer esse aqui inteiro com vocês, porque a gente tá chegando aqui na emenda, né? Pra vocês verem como é que vocês vão fazer. Aí o restante é só repetição.
Chegou em cima no leque, vai fazer 6 para você fazer a parte dele ficar mais, porque como aqui ele fica maiorzinho, então você tem que fazer mais pontos, né? Aqui no lequinho. Ó, prendeu aqui, sobe 2, segundo, terceiro ponto alto, quarto ponto alto. Chegou no meio que você vai unir os trabalhos, é só você fazer da mesma maneira. Você prende com um baixo, só que vira o teu trabalho daí. Você vai virar e vai fazer aqui dentro, aonde você prendeu, os mesmos 4 pontos. Só que você tem que virar para ele não ficar torto. Chegou aqui, prendeu. Olha como ele fica aqui no meio. Depois, quando você coloca o trabalho aberto na mesa, olha como ele fica. Como eu falei, eu optei por fazer um bico mais simples, porque eu quero que o que destaque nesse meu trabalho é o centro. Se eu fizer um bico muito elaborado, ele vai acabar tirando o foco do centro do meu trilho. Eu quero que o coração se sobressaia do que um bico exagerado. E ele já ficou um trabalho grande. Então, assim, para uma mesa, se eu fizer um bico muito grande, ele também vai ocupar muito mais espaço e não vai ficar legal. Porque o trilho, ele não é para ocupar a mesa inteira. O trilho é para ele ocupar o centro da mesa. Senão, a gente faz um trabalho de uma toalha de mesa, né? Então, o trilho fica no centro. Então, como ele já ficou largo, eu quero um bico mais simples. Senão você pode... Eu já tenho um trabalho anterior, eu tenho ensinando um outro bico que você pode fazer também, se você quiser. Também poderia ficar legal, mas hoje o meu trabalho eu quero que prevaleça o centro. Mas esse bico também fica legal. Se você, depois que você finalizar todo o trabalho, você vai ver que ele fica um acabamento bem bonito, fica um acabamento bem princesa, assim, delicadinho, fica muito legal. Vou fazer com vocês aqui pra gente chegar lá no nosso leque, pra vocês verem como é que a gente vai fazer. Aí depois vocês finalizem aí na casa de vocês, eu vou finalizar o meu e vou trazer ele pronto daí pra vocês verem. Eu já tirei a toalha para ele, porque como eu falei, a minha mesa ela é escura, com o trabalho cru, ele se sobressai na tonalidade do que eu deixar a toalha. Ele aparece mais pelo fato da cor do trilho ser cru e a mesa ser escura. Então você consegue ver o detalhe do coração melhor. Vou finalizando aqui pra gente ver como vai ficar aqui, pra vocês verem que ali no meio não tem segredo, é uma continuação. Chegou no meio, você vai fixar e vai subir os pontos para fixar no espacinho seguinte. É sempre no espacinho seguinte. Aqui a gente não pula espaço. Na maioria dos bicos a gente pula o espaço seguinte do que você fez o bico. Esse aqui, como é um bico que ele vai ficar um bico deitadinho, então você não pula espaço. Fixou, você já faz o teu trabalho em todos os espaços fixados. Vamos subir aqui o segundo, o terceiro e o quarto ponto alto. Deixa eu pegar um pouco de fio. Aqui, chegamos no nosso lequinho. Fixou e sobe 2. Aqui são 6, certo? Vai fazendo e vai girando ele, para ele não ficar todo num lado. 3, 4, 5, 6. Aí. 6. Fixa no próximo. Aqui, ó. Olha como ele vai ficar. E continua o teu trabalho. Comecem sempre pelo leque, para ele dar o número certo para fixar, porque senão às vezes você vai ter que fazer o meio diferente. Então sempre comecem pelo leque, para daí ele dar o acabamento certo e não precisar fazer nenhuma adaptação. Tá? Começou pelo leque, indiferente de qual leque, do meio ou da ponta. Começa pelo leque e continua o trabalho até você finalizar
E no final você faz pontos baixíssimos unindo ele e depois corta o fio. Não tem segredo, né? Como a gente finaliza todos os bicos. Mãe. Olha, aqui, ó. Certo? Eu vou finalizar o meu e eu trago o trabalho pronto para vocês. Aqui, pessoal, finalizado o trilho de mesa de coração. Olha como ele fica lindo. Eu deixei sem a toalha para vocês verem o formato bem do motivos coração, o square, para vocês verem como ficou bonito. E olha como esse bico fica realmente muito delicado. Algo mais simples, porém um charme especial no trabalho. Fica muito bonito. E esse foi o nosso trabalho juntos do nosso trilho em formato de coração. Finalizado esse trabalho, mais uma encomenda que vai ser recebida com muito carinho. Então é isso, pessoal. Terminamos e até a próxima.